Construir oportunidade quer dizer negociar. É o que você faz o dia todo. Você levanta de manhã e começa a negociar a pia. Quem escova o dente primeiro? Né? Depois, quem toma banho primeiro? Depois, o café. Você negocia o tempo todo. Quem vai, quem volta, quem busca. Quando você chega na empresa onde você trabalha, o processo negocial começa no estacionamento, na negociação da vaga, no elevador, na hora que você senta, na temperatura do ar-condicionado. Nós vamos falar de teoria do óbvio. Eu queria começar falando das obviedades. Sabe o que é aquela coisa que é óbvia? Porque o mundo é feito de coisas óbvias. E quando eu pensei em falar de relacionamento de pessoas, eu lembrei dessa palavrinha. Até porque nós todos somos bastante espertos naquilo que fazemos. René Descartes, quando escreveu o livro dele, ele tem um livro que ele começa o livro dele falando o seguinte: existe uma coisa que quando Deus criou o homem, ele deu igualmente a todos. E isto foi bom senso. Porque todos nós, imagina, temos bom senso. Nós não temos nem mais e nem menos. Nós temos exatamente aquilo que nós precisamos de bom senso, pelo menos no nosso entendimento, né? Então, categoricamente, bom senso foi bem distribuído. E esse bom senso é que nos leva sempre a dizer: puxa vida, mas isso é óbvio. E se vocês observarem, tudo aquilo que dá certo, a gente fala, pô, mas era óbvio. O que aconteceu foi que as barreiras caíram. Então, quando as barreiras caíram, o que aconteceu? Que expôs as pessoas. Todas as pessoas ficaram expostas. Todos aqueles que eram geniais aqui ficaram expostos. Nós ficamos mais ou menos que naquela situação do craque do time de futebol da cidadezinha do interior lá. Ele é o craque na cidade, mas ele não é ninguém na cidade vizinha. Ele não é ninguém na cidade grande. Quer dizer, mas na cidade ele é o craque. Nós éramos assim. Quando tiraram as barreiras, quando as cortinas abriram, nós estávamos nus quase. E o espetáculo tinha começado e nós não tivemos tempo de nos preparar. Esse foi um problema nos anos 90. Que, puxa vida, eu podia levar a lata junto. Lembra aquele cara que estava pintando uma faixa na estrada, né? No primeiro dia ele pintou 50 metros, no segundo dia ele pintou 20, no terceiro dia ele pintou 10, no último dia ele pintou 1 metro. Mas por quê? Foi, meu amigo, o problema é que a lata está cada vez mais longe. Quer dizer, leva a lata. O conceito é muito parecido com esse. Quer dizer, alguém entendeu que nós deveríamos ou poderíamos juntar os produtos dentro de um mesmo lugar, tá certo? E juntando esses produtos dentro de um mesmo lugar seria muito mais fácil tratá-los. Nós temos uma mania, nós todos, né? Quando estamos muito eficientes no nosso trabalho, de começar a adivinhar o que as pessoas estão falando. Às vezes não deixa nem a pessoa completar uma frase e já começa a querer adivinhar o que ele está falando. Isso é muito ruim. Aprenda a ouvir, deixa a pessoa colocar toda a ideia dela no final. Ouça o que ela está falando. Essa pessoa espera que você ouça a história dela e você faça uma pergunta coerente. É isso que ela espera. O que ela não espera é que você faça uma pergunta na qual a resposta já deu naquela história que você não ouviu. Então aprenda a ouvir, aprenda. Se posicione dentro do aluno. Se você tem lá, dentro do seu critério operacional, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para atender o aluno, se posicione dentro desse minuto, mas dê esse minuto para o aluno, dê esses 5 minutos para o aluno. E se eventualmente você está observando que o problema existem critérios adicionais, existem coisas mais complexas dentro do processo, dê mais tempo para ele. Isso não vai fazer mal para ninguém. Vou pedir para o nosso convidado Pelé dizer boa noite a todos, cumprimentar a vocês, depois vamos iniciar nosso bate-papo. Pelé, por favor, a palavra é sua. Boa noite, Falcão. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Por isso, eu me honro muito em fazer parte dessa equipe. Para a gente começar nosso bate-papo, uma das coisas que nos ocorre é que você sempre foi um exemplo de profissionalismo para todos nós brasileiros, por que não dizer, é um cidadão do mundo, né? Mas estar nessa vitrine mundial, como é que é isso? Isso te dá, às vezes, um mal-estar? Como é que fica a responsabilidade? É difícil, você até falou pra gente, se preocupa muito em não magoar pessoas. Como é que é isso, ser uma personalidade mundial? Conta pra nós um pouco. Bom, fácil não é, né? Não tem nada muito fácil nesse mundo. Tudo você tem a sua parte de um pouco de sacrifício,
Mas no meu caso, com respeito à minha carreira, com respeito à minha vida, no meu caso eu poderia até dizer que fui um beneficiado, né? Agraciado, tenho que agradecer a Deus, porque tudo que aconteceu comigo já veio acontecendo desde quando eu era jovem, né? Com 15 anos já estava no Santos, com 16 anos já estava na seleção brasileira, com 17 foi para o Mundial. Então eu não tinha ainda a minha personalidade formada e foi formando, né, a minha personalidade de adulto junto com os acontecimentos. Mas Pelé, imagina você jogador, de novo, uma partida complicada, né? Imagina aquela partida difícil, pode ser o Santos, a seleção brasileira, você imagina aí aquilo que te parece mais interessante. E seu time está perdendo. Olha aí, o Brasil perdendo, o Santos. Como é que é aquilo? Como é que é estar dentro do campo sentindo a pressão? Aquilo te angustiava ou te desafiava? Qual é o sentimento de alguém que tinha na mão assim a chance de às vezes decidir uma partida? Como é que é isso? Isso pesou para você em algum momento? Uma pergunta complicada. Legal. Olha, Marcos, uma das coisas que sempre vem ao pensamento da gente aqui, quando a gente está estudando, a gente está trabalhando junto com alunos, é que você não nasceu superintendente do COB, né? Com certeza não. Nasci lá na Serra Gaúcha, cidade pequenininha. Pequenininha, pois é. Então, eu queria que você contasse para nós como é que você construiu competência suficiente para você chegar onde você está. Quer dizer, como você estudou? Fala um pouquinho da sua vida para a gente. Eu diria que duas grandes colunas para a formação do executivo que eu sou hoje, né? Uma primeira família, sou filho de um capitão do Exército, um engenheiro que hoje virou general, mas lá, quando eu nasci, era capitão. Eu jogava em Porto Alegre, meu pai estava servindo em Porto Alegre. E aí o Bebeto de Freitas, que foi presidente do Botafogo, foi o técnico da seleção brasileira, medalhista olímpica, ligou para o meu pai e convidou para eu ir para o Rio de Janeiro. Meu pai disse, nem pensar, esse negócio de vôlei, isso não existe profissional. O garoto acabou de passar para engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele vai estudar aqui, isso aí não dá nada. E aí o Bebeto foi aumentando o salário. Quando o salário que ele me ofereceu ficou igual ao do capitão, o bicho começou a pegar. Meu pai já era major, eu disse, olha só pai, agora não vai dar. Mas aí ele fez um movimento que para mim foi fundamental. Ele disse, Bebeto, o Marcos só vai se você transferi-lo da Universidade Federal para a PUC do Rio de Janeiro e o salário dele vai ser depositado na poupança aqui em Porto Alegre, deixa que eu cuide do dinheiro. Então esse foi o começo. Dali para frente o esporte me deu o resto, me deu uma cabeça de trabalhar em equipe, uma cabeça de você ter meta, determinação. Então a nossa primeira conversa vai passar pelo mercado de concursos. É interessante como pouca gente conhece. Você sabia que existem hoje, olha aqui, 10 milhões de pessoas se inscreveram para prestar um concurso público no ano de 2010? Ele foi um grande homem, escreveu muita coisa interessante. E apesar de, como ele mesmo diz, de nunca ter escrito um poema, eu vou encerrar esse nosso bate-papo deixando o encerramento como a gente encerrou aquela vez lá em março de 2010. Então vejo o final daquele nosso bate-papo. Ok? Até mais, hein? Gostaria que o senhor nos agraciasse com a declamação de um dos seus textos para alegar nossa alma e assim vivenciarmos o tema abordado. Olha, eu quero dizer uma coisa, vocês estão enganados. Eu nunca na minha vida escrevi um poema. Eu acho que poesia é uma coisa tão fantástica que eu não me atrevo. Nunca fiz isso. O que eu faço é escrever poeticamente. Posso recitar para vocês um poeminha da Cecília Meirelles. Você tem um aí? O que é isso aí? Não, é um seu. Alguns guardam o domingo indo à igreja. Não, mas pera um instantinho. Isso aqui não é meu. Isso é de uma poeta americana chamada Emily Dixon. Emily Dixon é uma mulher que nunca saiu da cidade dela, solitária, sozinha, solteira e extraordinária, absolutamente extraordinária. E ela tinha raiva dos pastores. Pastor e padre é barra pesada, né, gente? É barra pesada.
Mas ela tinha raiva então dos pastores, então ela fez um poema que eu traduzi. Então vou ler o poema da Emily Dixon. Alguns guardam o domingo indo à igreja. Eu guardo ficando em casa, tendo um sabiá como cantor e um pomar por santuário. E ao invés do repicar dos sinos na igreja, nosso pássaro canta na palmeira. É Deus que está pregando, pregador admirável. E o seu sermão é sempre curto. Assim, ao invés de chegar no céu só no final, eu o encontro o tempo todo no quintal.